Esse trabalho está sendo gravado, né? Essa reunião está sendo gravada para avisar a todos. E começamos, então, a nossa 7ª aula do ciclo formativo Cinema, Meio Ambiente e Cidadania, do Planeta na Escola. Eu vou passar para vocês os slides, né, da aula de hoje, relativos às estratégias metodológicas ativas para a educação ambiental, né? E essas estratégias são uma continuação da aula anterior, né? Então, na aula anterior nós vimos uma parte, hoje nós vamos ver outra parte. Outra coisa também que nós vamos falar hoje, ao longo do curso, vai ser sobre o trabalho final nosso, vamos tirar algumas dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Vocês estão vendo? Ainda não, ainda estou vendo você. Tá. Só um minutinho aqui. Tela cheia. Agora sim. E agora? Certo, agora entrou. Tá. Então, olha só. Ciclo formativo de cinema, meio ambiente e cidadania para professores da educação básica. Então, nós estamos falando de metodologias e hoje nós vamos falar um pouquinho do ensino híbrido. O ensino híbrido é uma metodologia que integra momentos presenciais e online, combinando atividades mediadas por tecnologia com interação direta, promovendo autonomia e personalização da aprendizagem. Então, quando a gente vai fazer um ensino híbrido, a gente tem que fazer de uma maneira que a tecnologia, ela se integre totalmente na aula ou na atividade que a gente estiver realizando, né? Então, por exemplo, os estudantes assistem a um vídeo. Então, a gente escolhe um vídeo, né, sobre o ciclo da água ou sobre a água, algum vídeo nesse sentido, a gente escolhe lá na plataforma Planeta na Escola, e aí a gente deixa para eles à disposição um quiz, um conjunto de perguntas, né? Pode ser um conjunto de perguntas de múltipla escolha, pode ser um conjunto de perguntas abertas, e aí no dia seguinte ou em outro momento, né? Na sala de aula, a gente vai fazer um experimento com evaporação e condensação, por exemplo, se for um vídeo sobre o ciclo da água, discutindo os resultados em grupo. Então, veja bem, a gente é meio que uma sala de aula invertida, só que é híbrido. Ele não vai, a estudante não vai fazer a preparação, né, do conteúdo lá em casa por meio de algum material que não seja tecnológico. Então, é uma tecnologia, é um vídeo, mas esse vídeo já tem umas atividades para ela pensar, e aí na aula seguinte a gente vai fazer um experimento, por exemplo, né? Mas aquele vídeo de ciclo da água já foi visto. Então, quando ele fizer um experimento com evaporação e condensação, né? Por exemplo, a gente coloca uma água quente, põe um pratinho em cima da água quente. Aí a gente vai perceber que houve a evaporação, né? E que se condensou a água lá em cima. Então, ele viu na natureza e agora ele vai fazer um experimento, né? Ou ao contrário, ele faz o experimento, tenta entender o que está acontecendo naquele experimento, né? Vai dando hipóteses. Eu gosto mais dessa ideia, né? A gente coloca
o estudante para fazer uma experiência, para entrar em contato com uma experiência, seja na natureza, seja no laboratório, e depois de muita discussão, a gente então pode entrar com um vídeo, né? E também com o quiz e tudo mais, né? Eu gosto mais porque a gente trabalha com a problematização, né? Eu acho que a problematização tem que estar presente em todos os momentos do ensino, né? Da educação ambiental também. Uma outra metodologia é o design thinking. É uma metodologia centrada no usuário que estimula a criatividade para resolver problemas reais, por meio de etapas como empatia, definição, ideação, prototipagem e testes. Então, por exemplo, os alunos são levados, né, a investigar problemas do consumo de água na escola. Então, vamos colocar os detetives da água na escola. E dos detetives da água na escola vão perguntar para as pessoas, né, como que você usa a água, como você escova os dentes, quanto tempo você demora para tomar o seu banho, se o chuveiro é elétrico e a água esquenta rapidamente, ou se o seu chuveiro é a gás e a água demora um pouco mais para esquentar, o que você faz com essa água que é desperdiçada enquanto o chuveiro a gás está esquentando a água, como é feita a lavagem da escola com a água utilizada na escola para lavar o chão, para lavar o quintal. Você sabe o que é cisterna? Tem uma cisterna na escola, tem uma cisterna na sua comunidade, tem uma cisterna na sua... né? Então, são boas perguntas quando a gente vai fazer entrevistas, né? A gente vai propor boas perguntas, a gente vai fazer observações, né, daquele local, e aí, no Design Thinking, a gente vai ter a oportunidade não só de levar para o ambiente de aprendizagem e de ensino o que a gente coletou, mas a gente vai propor situações criativas, né? Então, por exemplo, detectou-se que é uma região que chove bastante em determinadas épocas do ano e que essa água da chuva não é coletada. Se essa água da chuva não é coletada, existe, junto com o professor, né, com o educador ambiental, a gente vai descobrir que existe a possibilidade dessa água da chuva ser coletada por meio do quê? De cisterna. Como se faz uma cisterna? Então, esses estudantes podem propor a construção de uma cisterna. Esses estudantes podem propor, por exemplo, que naquela torneira que a gente aperta e ela volta sozinha, né, para lavar as mãos, eles podem propor que se coloque ali um anel para que ela desça menos, para que saia menos água daquela torneira, né, porque em alguns locais essas torneiras dispensam muita água. Então, para diminuir a quantidade, colocar um anel simples, né? Ou colocar uma garrafa PET de 2 litros dentro do reservatório de água do banheiro, né? Da descarga, por onde vai dar a descarga. Porque aí você está com 2 litros a menos de água em cada descarga que a gente der, vai carregar 2 litros a menos, o que é muito litro de água, né? Se a gente for ver quantas descargas são dadas no dia, né? Então, aí ele pode construir um protótipo, né, de campanha de conscientização e testar as ideias. Então, vamos testar as ideias? Vamos ver se diminuiu lá na conta de água da escola? Vamos ver se diminuiu a quantidade de água, né? Ou, um outro exemplo de design thinking, nós temos por exemplo, nós temos árvores no quintal
e essas árvores soltam muitas folhas no quintal da escola. Tem escola que não tem árvore, mas vamos supor que essa escola tem árvore. E aí ela solta muita folha. Os estudantes perceberam que ela solta muita folha, mas que os funcionários responsáveis pela limpeza da escola jogam essas folhas no lixo. Então, se eles percebem isso, o educador ambiental precisa dizer: olha, isso não é lixo, isso é material orgânico, isso não pode ser recolhido dessa forma e jogado no lixão, porque lá no lixão ele vai ser contaminado, ele vai virar lixo, no aterro ele vai virar lixo, né? Como nós podemos fazer? Aí um fala, põe na composteira, e aí o outro fala, não, mas se puser em volta das árvores também, né? Vai formar uma leira em volta das árvores, e essa leira... então... Como nós vamos fazer isso? Vamos construir protótipos no computador, como isso vai ser feito e tal. E aí fazemos uma campanha de conscientização, né? Essa campanha de conscientização vai ajudar tanto o gestor escolar quanto os funcionários dessa empresa a entenderem que aquilo é realmente necessário, que não é a limpeza da escola não está, a limpeza daquele local natural não está acima da própria natureza. Então, quando todo mundo entender isso, essas folhas não serão mais varridas daquele terreno, essas folhas serão recolhidas ou vão ficar ali mesmo, porque não é feio. Acha feio quem não entende. Quem entende acha bonito. A folha em cima da grama, folha em cima do local, não é? E aí essas crianças, esses adolescentes testam as ideias com os colegas e os funcionários e vão ver que as árvores vão ficar mais frondosas, que não vai ter mais o assoreamento, né? Porque as plantas vão crescer, a terra vai ficar com as raízes por baixo, a grama vai começar a crescer também, porque a matéria orgânica não está sendo retirada dali, né? Não é à toa que as árvores colocam as suas folhas no chão, as suas sementes no chão. Existe toda uma necessidade. E isso, quem é que vai nos ajudar, né, a falar de uma maneira holística, de uma maneira abrangente, né? De uma maneira que traga português, matemática, história, ciência, geografia, arte, religião, cultura, tudo no mesmo lugar. O filme. Então, a gente vai ver um filme que pode nos ajudar a trabalhar essa questão de problemas socioambientais e solução de problemas socioambientais. Além disso, a gente também vai ter filmes na plataforma que vão nos trazer conteúdo sobre o assunto que a gente está tratando. Então, se a gente estiver tratando com o nosso problema real para trabalharmos com design thinking, for o desperdício de tecidos, né, o descarte de tecido para o aterro, então a gente vai ter que ter filmes que vão falar dessa questão da reciclagem, do reaproveitamento, da moda e de tantas outras coisas que podem ser trabalhadas, né, a partir do tecido, que o tecido também tem o tecido sintético, mas também tem o tecido natural, o sintético. Tem petróleo, não tem petróleo? O que é o plástico? De onde vem? Como faz o sintético? Como faz o natural, né? Tudo isso vai entrando numa grande elipse que vai pegando muitos elementos, né? Para que ele possa, o estudante, a estudante, possa se dedicar, né, a pensar numa solução criativa, construir seu protótipo de campanha de conscientização, testar as ideias com colegas e funcionários e publicizar isso, né? Porque quando a gente publiciza, a gente está fazendo educação ambiental por meio da educomunicação. E a educomunicação é importantíssima, não só na educação, né, mas em todas as áreas do conhecimento. Quando a gente fala em educomunicação, a gente está dizendo, olha, eu comunico, mas eu comunico de uma forma que vai fazer a diferença
na sensibilidade das pessoas, vai fazer diferença nas ações das pessoas, né? Então, é bem interessante que sempre que a gente pensar em qualquer atividade na escola, qualquer metodologia ativa, ela tem que pensar, ela tem que trazer no seu bojo, lá na frente, a publicização daquilo que foi feito, né? Dos resultados e tal. E por meio do quê? Por meio daquilo que o estudante construiu. Então, ele construiu filmes ao longo do processo, ele construiu imagens, ele tirou imagens ao longo do processo, ele construiu protótipo, então ele vai mostrar esse protótipo, ele pode fazer uma comparação entre o protótipo que ele colocou e o protótipo, e o que foi realmente construído. Isso pode ser levado para a comunidade por meio de redes sociais, Instagram, Facebook, aqui, né, no Planeta na Escola, que aí, depois vocês não me deixam esquecer que eu preciso falar que o Planeta na Escola está inscrito numa atividade da COP30. E aí ele vai ser colocado aqui. Então, a educomunicação é primordial, tanto para a gente colher dados, quanto para a gente publicizar os dados. Aprendizagem em serviço é uma outra metodologia que ela vai integrar o aprendizado da escola com a realização de ações sociais. Então, ali vai acontecer o quê? Vai acontecer o desenvolvimento de competências e engajamento cidadão dos estudantes, né? Então, eu pus um exemplo aqui, ó. Estudando a temática do livro, os alunos estudantes, eu não gosto de falar aluno, eu gosto de falar estudante, né? Os estudantes pesquisam os impactos dos resíduos do bairro, organizam uma campanha de conscientização e criam materiais educativos para a comunidade. Então, a aprendizagem em serviço, ela integra conhecimento e território, aplicando os conhecimentos de forma solidária, né? Numa das aulas, acho que em mais de uma até, eu falei para vocês aqui sobre o CEMADEM, né? Que é o Centro de Monitoramento de Desastres. Eu não vou falar do ambientais, porque eu acho que não existem desastres ambientais, né? Mas no final do CEMADEM, desastres ambientais, né? Que significa. Bem, eu vou falar de novo. O CEMADEM fez um trabalho de educação ambiental, né? Desenvolve um trabalho com escolas, e uma comunidade, um território lá, teve um problema grave, né, de alagamento. E os estudantes que tinham feito uma pesquisa com o CEMADEM, né, CEMADEM Educação, uma pesquisa sobre pluviômetro, chuva, esses estudantes fizeram um WhatsApp com os moradores do local deles, e o pluviômetro indicou uma quantidade de chuva alta. Isso que queria dizer que, se chovesse de novo, haveria o alagamento, haveria problema de desabamento e tudo mais. Esses estudantes dessa escola avisaram a comunidade se retirou do local, e foi o único bairro onde ninguém sofreu nenhuma consequência, não houve morte, não houve nenhuma consequência em decorrência, né, das fortes chuvas que atingiram aí. Então, isso é uma aprendizagem em serviço, é quando a gente faz um serviço para a comunidade. Esse exemplo que eu coloquei aí é com a temática do lixo, né? Então, os alunos pesquisam os impactos dos resíduos do bairro, organizam uma campanha de conscientização, né, sobre os resíduos no bairro e criam materiais educativos. Uma outra forma também de trabalhar com o lixo é que, em geral, como os muros das escolas são grandes, né? As escolas acabam fazendo esquinas e tal, eles acabam virando locais viciados, né? De lixo.
de depósito, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo é assim, depósito de sofá, de colchão, de cama, de saco de lixo, tudo que não vai lá, que alguém não recolhe, coloca lá no muro da escola, né? E um exemplo prático é conseguir tirar esse local viciado. No entanto, faço aqui uma ressalva, né? Com toda a experiência, eu tenho bastante experiência com escola, com gestão, né? Para a gente conseguir isso, é necessário que o projeto seja muito bem elaborado com todos os atores, né? Então, a aprendizagem em serviço, ela envolve a comunidade, mas dependendo do que você quer fazer, né? Se você quer realmente modificar alguma coisa naquele território, os agentes do território têm que participar, né? A gente não pode fazer um projeto, por exemplo, de tirar o lixo do muro e falar, olha, aqui é um projeto nosso de tirar o lixo do muro. Não dá para fazer isso. Precisa haver todo um convite, né? Não uma convocação, mas um convite muito respeitoso das pessoas do bairro para virem, né? Aquelas pessoas que são ícones naquele bairro para virem, para trazerem suas sugestões, os estudantes, os pais dos estudantes também, a equipe gestora da escola, a equipe de apoio da escola, a equipe docente da escola, todo mundo, precisa ter representante de todo mundo ali para elaborar o projeto, não é para aplicar. Para elaborar. E aí a aplicação acaba sendo super tranquila. Mas essa elaboração, ela leva tempo, a gente tem que ter muita paciência para convocar as pessoas, a gente tem que ter muita verdade, para com essas pessoas, sabe? Tudo que a gente prometer, a gente tem que fazer como educador. Toda a história daquela comunidade precisa ser ouvida, precisa ser respeitada, precisa ser legitimada, porque eles são atores tanto quanto as pessoas de dentro da escola, tá? Então, a aprendizagem, serviço. Mapa mental. O mapa mental mas assim, naquele grupo, né? Então, vamos supor, a gente tem um grupo de estudantes do terceiro ano do ensino médio, né? Então, a gente trabalhou bioma brasileiros com eles, né? E aí pede para que eles façam mapas mentais destacando as características da fauna, da flora, as ameaças de cada bioma, né? Que utilizem cores, desenhos para facilitar a memorização e a conexão entre os temas. Esses estudantes do terceiro ano do médio vão ter a capacidade de trazer muitos elementos, porque eles estão lá no final daquele ciclo da educação básica, né? Então, eles vão trazer para a gente elementos para os educadores ambientais que já disseram para eles, né, que eles podem se manifestar, que eles devem usar todos os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, que eles podem fazer pesquisas, eles podem buscar elementos para fazerem os mapas mentais deles, né? Então, eles vão fazer mapas maravilhosos, grandes, cheios de elementos. Os pequenininhos da educação infantil também vão fazer mapas maravilhosos e cheios de informação. Mas as informações de um mapa e de outro vão ser diferentes. E isso que é o grande lance da educação ambiental por meio das estratégias ativas, né, de trabalho com estudantes. Por quê? Quando a gente tem uma metodologia ativa sendo aplicada, seja ela qual for, a gente vai conhecer muito bem os estudantes com os quais a gente está trabalhando.
Esse é o grande lance das metodologias ativas. Se vocês perceberem, desde quarta-feira passada, eu venho dizendo para vocês, olha, pega o estudante, bota na tua frente, fala com ele, faz ele falar com o outro, faz ele pesquisar, faz ele estudar, faz ele ir no território, volta, faz entre aspas, né? Faz é um faz amoroso, né? Convence, abraça esse estudante para que ele, junto com o grupo, junto com o educador ambiental, ele se esforce para ir buscar conteúdo, se esforce para produzir, para escrever, para publicar, para, né, mostrar aquilo que ele fez e fazer a diferença. Então, o mapa mental é de um pequeno grupo, né? Não dá para você dizer que o mapa mental é, por exemplo, um projeto social lá, como a gente já viu anteriormente. Não, o mapa mental é uma atividade ali de um pequeno grupo ou de um indivíduo que vai trazer os seus conhecimentos e todos eles que ele já tem, que o grupo já tem, e que eles forem buscar a respeito daquele assunto que está sendo tratado, por exemplo, mudanças climáticas, né? Crianças da educação infantil vão trabalhar com mudanças climáticas de uma maneira menos abrangente do que os estudantes maiores, né? As crianças maiores, os adolescentes, os quase adultos, então, ou os estudantes da EJA. Os estudantes da EJA têm uma visão de mundo, uma vivência completamente diferente de todos os outros estudantes da educação básica. Vocês, meninas, que estão aí na universidade, se vocês pensarem em vocês mesmas ou pensarem nos estudantes que estão na graduação e nos cursos de pós-graduação, vocês vão ver que é ainda diferente dos estudantes da EJA, né? São adultos, mas são adultos com características diferentes, tá? Então, o mapa mental, ele é a produção visual, uma produção de uma coisa que a gente pode ver, que seja ramificada, parte de um conceito central. Então, mudanças climáticas. E aí ele vai conectando outras informações. Então, ele vai conectar o trânsito, ele vai conectar o consumo exagerado, ele vai conectar a exploração da terra de uma maneira agressiva, com agrotóxico. Ele vai conectando tudo isso, né, e apresenta. E aí, cada grupo apresentando o seu mapa mental vai formar um outro mapa mental, que é o mapão mental daquele grupão, né, grupão da turma com a qual a gente está trabalhando, e aí, então, a gente pode dar outros encaminhamentos. Então, o mapa mental, como eu já falei aqui, ele é mais para dentro do que para fora, né, do processo. Uma outra estratégia se chama simulação de papéis. A simulação de papéis é uma metodologia em que os estudantes assumem papéis e simulam situações reais ou fictícias, desenvolvendo empatia, argumentação, pensamento crítico e resolução de conflitos. Me parece que Neide, na aula passada, falou que trabalhava com teatro, né? E é isso. A gente não vai falar que isso que simulação de papéis, a gente não vai chamar de teatro, a gente vai chamar de simulação de papéis. Por quê? Porque pode ser uma coisa momentânea, pode ser, por exemplo, um julgamento, né? Não precisa ser um teatro que fica ensaiando para fazer. Pode ser também momentâneo. Então, vocês aqui
estão defendendo a nova lei ambiental proposta lá, né, recentemente, e vocês aqui estão indo contra essa lei ambiental. Então, agora vocês vão debater, é um julgamento, vocês vão debater e vamos ver quem que tem mais argumentos, né? Então, é por isso que está falando aí, ó, simulam situações reais ou fictícias, desenvolvendo empatia, argumentação, pensamento crítico e resolução de conflitos. Então, eu coloquei assim, em uma simulação da Conferência do Clima, os alunos representam países com diferentes interesses, debatem soluções para o aquecimento global, negociam acordos e apresentam propostas, exercitando conhecimentos e habilidades socioemocionais. Partiram do quê? De um filme, partiram de um texto, partiram de um documentário, né? Então, o cinema, ele precisa estar sempre envolvido em algum momento de todas essas estratégias, né? Porque a gente já falou, não é que ele precisa, né? Eu aqui estou defendendo o cinema. Por quê? Porque se eu trago um pequeno vídeo, ou um pequeno documentário, ou um longa-metragem, para tratar aquela questão que está sendo discutida, eu estou trazendo a vida em todos os seus aspectos para dentro daquele momento, né? Junto com aquele momento. Então, o estudante, a estudante, se conectar com aqueles personagens ou com aquelas pessoas reais dos documentários, ou documentário, o que quer que seja, né? E ele vai, ou pode se conectar com eles, ou pode ir formando um filme ao longo, né, do trabalho. Então, vamos ver todas as simulações de papéis. Temos 5 grupos. Então, vamos filmar os 5 grupos. Tá? Filmamos os 5 grupos. Agora, vamos fazer o quê? Vamos transformar isso num documentário nosso, ou num material que vai trazer para a gente mais opiniões, vai trazer outras pessoas para a gente, né? É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a gente ver o filme antes, né? Porque, nesse caso, por exemplo, se a gente for fazer uma simulação de um fórum, a gente precisa mostrar o que é um fórum, né? Não dá para falar para os estudantes, simplesmente falar para eles, olha, você é o juiz, você é o promotor, você é o advogado, e vocês vão ter que fazer isso. Não dá, então eu tenho que ver um filme, tenho que ver um cinema, um esquete do cinema, pelo menos, né? Que me mostre o que é, para então eu poder mostrar para eles. Pode ser uma foto? Pode, mas o filme é mais interessante? Com certeza. E isso com relação a aquilo que eles estão fazendo, né? Que é aquilo que eles estão desenvolvendo, que é aquela simulação de papéis. Mas e com relação ao conteúdo? A mesma coisa, né? Como a gente traz para o estudante a possibilidade dele ter a fala adequada, ou adequada em relação àquele conteúdo, ou que ele tenha vontade de fazer aquela simulação de papéis. Como que eu trago isso para o meu estudante, né? Eu posso trazer também por meio de imagens, de sons, de podcasts e de tudo mais, né? Então, simulação de papéis não é um teatrinho que a gente ensaia. Também é teatrinho de escolar, é legal, dá para fazer? Dá para fazer, mas eu acho que não precisa ficar no teatrinho. Eu acho que pode ser todo um processo até chegar no teatro,
pode e deve ser um processo de construção coletiva de conhecimento e sempre pensando no território, sempre pensando no país, sempre pensando na saúde do nosso planeta, né? Rodas de conversa e seminários. Aqui, eu vou falar esse e o próximo eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho, depois eu continuo, tá? Para quem tem a lista de presença já está disponível, mas eu vou colocar já aí também na nossa tela. O último que eu vou falar nesse bloco é sobre rodas de conversa e seminários, né? Parece que é bem comum, né, a gente ter nas escolas, nas universidades, mesmo nos locais não formais de educação ambiental, metodologias que querem promover a escuta ativa, o diálogo, o comportamento de saberes, estimulando a argumentação, o respeito à diversidade de opiniões e a construção coletiva do conhecimento, né? Como esse exemplo que a gente tem aqui. Após assistirem a um documentário sobre desigualdade ambiental, os alunos participam de uma roda de conversa para refletir sobre o tema. Depois, organizam seminários em grupo com propostas de soluções para suas comunidades. Bem, é bastante utilizada essa metodologia ativa e não é de hoje, né? No entanto, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que está fazendo um momento de trabalho coletivo, criativo e de protagonismo, e na verdade a gente está disseminando naquele local uma opinião ou preconceituosa, ou a gente está dando voz, dando preferência para aquele que fala mais alto, para aquele que fala mais, que levanta mais a mão, né? Para aquele que fala aquilo que a gente quer escutar, né? A escutativa é escutar do outro aquilo que ele quer falar, pode falar, e não aquilo que eu quero que ele escute. Então, eu faço uma pergunta, né? O que é mudanças climáticas? Aí alguém fala lá uma coisa que você não concorda. Aí você fala assim, não é isso. Peraí, que esse aqui, olha, escuta ele aqui, ó. Ele aqui tá falando uma coisa, escuta aqui. Isso não é escutativa. Escutativa é quando a outra aluna, o outro aluno tá falando alguma coisa que pra gente não quer dizer nada e a gente escuta até o final. Escuta as palavras, escuta os gestos, escuta o estudante como um todo, o corpo, a aparência, a forma de se portar na hora de falar ou de não falar. E isso é escuta ativa. Então, esse estudante que não fala, ele me traz o que a respeito desse assunto, né? Se ele não está falando, ele desenhou, ele escreveu, ele fez uma pesquisa ou não? Se ele ou ela trouxe algo com que eu posso trabalhar, eu não tenho que questionar, não tenho que imaginar, ai meu Deus, mas isso não está de acordo com aquilo que eu esperava que essa pessoa falasse. Não. A gente vai ouvir e a gente vai entender aquela manifestação, aquele resultado daquela escuta, escutar mesmo. E aí olhar para aquilo e falar, o que eu faço com isso? Thaís, não a aula passada, na outra aula, ela trouxe que estudantes, meninas, era um grupo de meninas totalmente
estigmatizadas, né, na escola, que ninguém olhava para elas e que elas saíram e ninguém continuou olhando para elas. E que elas tinham um comportamento e uma forma de se apresentar bastante diferente. Isso quer dizer que as pessoas não escutaram. Quando Thaís traz que porque elas eram diferentes, elas eram vistas como diferentes, é porque nunca escutaram essas meninas. Porque a forma como elas estavam se manifestando era uma forma que não era normal, entre aspas, em relação aos demais, mas que era uma forma típica delas. E que aquela manifestação trazia muito conteúdo. Então, isso é escutativa. Quando a gente fala em educação ambiental, então, escutativa em educação ambiental, a gente está falando do planeta, a gente está falando da árvore, mas a gente também está falando do que o outro come, como come, das festas, da vida, do vestuário, do perfume que gosta, da sexualidade. A gente está falando de tudo quando a gente faz uma escuta ativa. E quando nós falamos em educação ambiental, nós não estamos falando que o planeta está prestes a ter um colapso só. Nós estamos falando que o planeta está prestes a ter um colapso porque nós, seres humanos, não nos respeitamos e não respeitamos a natureza. Então, falar em educação ambiental numa roda de conversa, onde a gente não considera cada um na sua individualidade e na sua generalidade, não é roda de conversa. E falar em seminário, quando o estudante precisa apresentar lá na frente aquilo que eu quero que ele apresente, não é educação ambiental. O estudante vai apresentar no seminário aquilo que ele, com o grupo dele, comigo, no desenvolver da aula, na elaboração daquela aula, na elaboração daquele conhecimento, eles se identificaram e vão, então, apresentar no seminário. Seminário não é quando eu tenho 20 páginas, divido por 5 grupos e cada grupo vai apresentar 4 páginas. Seminário não é quando cada um escolhe um tema e vai lá na frente falar. Seminário é a apresentação de algo que foi pensado em situação de aula, foi discutido, foi visto, foi experimentado, foi fotografado, foi assistido no filme, foi trazido para fora. Então, a pessoa trouxe toda a ancestralidade dela nos momentos que eu estava fazendo a escutativa. Ele trouxe a ancestralidade, ele trouxe aquela história dele. E aí o seminário vai ser algo não que está pronto e acabado nos livros e nas plataformas de web ou nas bibliotecas. O seminário vai ser o que foi construído de educação durante o processo de educação ambiental por aquele grupo a respeito dele, a respeito da ancestralidade dele, a respeito do futuro nosso e a respeito do futuro do planeta. Aí é um seminário. Tá? Bem, com isso, eu encerro esse primeiro momento aqui da nossa aula, fecho a minha boquinha e quero ouvir muito vocês. Quero ouvir o que vocês têm a falar desses itens que a gente trouxe hoje. Podem ser histórias, podem ser ideias, podem ser críticas. O que vocês gostariam de falar, meus amigos? Sabe, Tuca?
Vou começar. Minha filha, a mamãe vai falar. Ligou o microfone. Estão ouvindo? Vai lendo aí. Lindo perfeitamente, por favor. Estou aqui estudando com a Mari, que amanhã ela tem prova e já já ela tem um ensaio, eu tenho que levar ela. Olha, mas tá bom. Então, muito bacana a aula de hoje. Me identifiquei muito, porque são questões que eu sempre uso muito, né, durante as minhas aulas. Também sou, assim, apaixonada por documentários, por vídeos, né, que expliquem determinada situação. Tem conteúdos, por exemplo, lá no 8º ano, quando eu vou falar sobre tipos de energia, tipos de combustível, né, para cada tipo ali de energia, eu utilizo um vídeo. E fica muito mais fácil deles entender, por exemplo, quando a gente fala lá de energia de maré motriz. Eles ficam assim, aí eu vou lá, passo o vídeo, aí eles falam, professora, maré motriz vem de maré, né? Aí Então, assim, eu sou muito apaixonada em vídeo também. Acredito que facilita muito o conteúdo, o entendimento, né? Os documentários, né? Eu gosto muito de passar um sobre saneamento básico. É até um que passou no Fantástico, acho que em 2017. E até hoje eu uso ele, que é sobre as cidades que têm pior saneamento. E aí tem até Várzea Grande, acho que lá no ranking está em 3º lugar. É uma cidade aqui do Mato Grosso, né? Então eu acho que os vídeos, os documentários, eles enriquecem muito, ajudam muito. Eu sempre no final da minha aula eu falo para eles, pessoal, ó, não entendeu? Vai aqui, ó, assiste uma videoaula que ajuda muito, né? Então aqueles alunos que eles têm interesse, eu acredito que ajuda bastante, né? E as rodas de conversa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Agora no doutorado, a gente tem muito, né, esses momentos aí de roda de conversa, e até foi uma das atividades que um dos professores passou. E como que é enriquecedor, né? Você ir lá estudar sobre um teórico, um autor, e depois você fazer uma discussão, porque aí você vê que você teve uma visão, mas o seu colega teve outra, só que nenhum dos dois estão errados, né? Ele viu um viés que você não tinha visto. Então, como que é bacana levar isso, né? Desde a educação básica, porque eles aprendem a ter essa análise, eles aprendem a ouvir o outro, né? Então, acho que todas as metodologias, não sei se a gente pode chamar de metodologias, né? Que a gente falou aí hoje. São estratégias da metodologia ativa. Não escutei, Glaucia, repete, por favor. São estratégias da metodologia ativa. Isso, realmente, encaixa melhor mesmo como estratégias, né? São muito importantes de serem usadas e, assim, né, elas trazem o protagonismo, né, do estudante. Eu acho muito bacana, gosto muito, uso muito, né? Às vezes a gente só sente uma falta, assim, de interesse por parte deles, né? Porque precisa fazer uma leitura prévia, precisa assistir um vídeo, né, para poder ter argumento para discutir, né? Mas, assim, a gente está vivendo um momento muito complicado desse desinteresse dos alunos. Então, aí acaba que às vezes a gente prepara, espera e não tem aquele feedback tão positivo como a gente gostaria que fosse. Mas dentre esses, sempre salva aí 1, 2, 3, 4, 5, né? E eu acredito que é importante fazer por esses, né? Porque eu falo que se de 30 salvar um, a gente ganhou o ano, né? E a gente segue assim, lutando por esses que querem, que têm interesse. Mas essas estratégias são muito bacanas mesmo, gosto muito. Que bom, a gente fica muito, muito feliz de ouvir você com toda essa paixão, né? Mas o que acontece, na minha opinião, né, com relação não só à educação ambiental, mas à educação como um todo no Brasil,
é que durante muito tempo a educação foi muito desvalorizada. Então, agora, a gente, para pegar de novo aí o ritmo e para novamente a gente ter a respeitabilidade, né, de toda a sociedade e tudo, vai levar um tempo, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, lutar aí para que as políticas públicas venham ao nosso favor, né, porque sem política pública e sem valorização do professor fica difícil, né? Mas gente como você, Marcela, que faz a diferença e que vem fazendo a diferença ao longo desse tempo todo, né? E muito obrigada pela sua fala maravilhosa. Gláucia, e é muito bom ouvir você com esse tom de esperança, que a gente está no caminho certo, porque a gente que está ali no dia a dia, cada dia que passa a gente fala, meu Deus, está ficando pior. A gente acha que não tem como piorar e está piorando. Mas assim, né, é isso que você falou. Eu acredito que a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho da melhor forma que a gente conseguir. E que você falou das políticas públicas, né, que são a base aí, né, de tudo, para que a gente tenha mais condição, né? Porque eu falo que nos falta muito isso, condição de trabalho. A gente tem, às vezes, um bom material, né? Tal, porque o governo está investindo, mas aí nos falta condição de trabalho, porque o próprio sistema nos tira isso, por exemplo, com a aprovação automática, né? Mas eu também tento ser assim, esperançosa, eu sempre falo lá na escola, eu falo, gente, a gente tem que pensar que vai melhorar, porque senão a gente larga tudo e sai correndo, né? Se te serve de consolo, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi em 1989, para dar aula, anos 80, e já era assim. O que muda é a cara a aparência, né, do grupo. O que muda é o tipo de música, o que muda é o tipo de palavrão, o que muda sabe, para onde ele vai na hora que ele mata a aula, mas já era assim em 1989. E eu ali, né, começando a minha carreira louca, né, arrancava todos os cabelos, não sabia o que fazer, não tinha apoio, não tinha salário, não tinha nada, às vezes exatamente como é hoje, né? E, olha, ao longo da minha carreira, eu nunca pensei nisso. Sempre que alguém dizia assim, olha, educação, eu vou sair da educação, eu vou para outro canto, eu vou fazer outra coisa, eu vou sair da educação, a educação não tem mais jeito e tal, eu não falava nada. Eu só pensava, eu estou feliz com os meus alunos, eu estou feliz com os meus resultados, eu quero ser gestora, porque como gestora eu ganho mais gente. Foi isso que aconteceu, virei gestor, fui fazer meu trabalho na escola, mudei algumas coisas na escola, o grupo mudou a escola como um todo. Então, eu acho que é isso aí, tá certíssima, você está no caminho certo, não desanima, não desanima. É isso aí. Obrigada, Gláucia. Nada, você pode fazer o favor de colocar o convite do grupo de WhatsApp aqui para gente? Ah, coloco. Vou lá copiar e já coloco. Tá, obrigada. Neide! Então, muito bom ouvir a fala da Marcela, né, e ver que ela está estudando, fazendo doutorado, né, porque é isso, a gente não pode parar nunca, né, de estudar. Eu também já estou aqui fazendo curso, estou pensando o que mais eu vou estudar, porque é isso, quem é professor não para, né, não para nunca. E, na verdade, deveria ser para todas as pessoas, né. E isso que ela falou de se salvar um já vale, eu também muitas vezes penso, né, quantos, né, daqueles que a gente trabalha de fato vão levar isso. E outra coisa que eu também estudei e fui vivenciando é que muitas vezes a gente não vê essa mudança na pessoa, ela vai acontecer depois, porque talvez naquele momento ela não está madura nem preparada. É como filhos. Eu gostei muita vez um texto que eu li que comparava os filhos com os estudantes, né, com os alunos, né, que muitas vezes você passa as coisas, trabalha e não vê resultado imediato. Mas talvez porque naquele momento eles não estão preparados, mas aquilo fica dentro deles. Em um determinado momento aquilo vai fazer sentido que você está trabalhando com eles, né?
Então, e eu gostei muito da tua fala, né, sobre seminário, porque eu também sempre gostei muito de seminários, como você colocou aqui, desde a graduação, agora trabalhando no mestrado e doutorado também, mas eu percebi, assim, os alunos na graduação geralmente reclamavam um pouco dos seminários, porque é mais cômodo para eles só assistir uma aula pronta, como você está dando, você está falando, né? Muitas vezes, alguns têm preguiça de participar, então, assim, tem esse trabalho ainda de trazer o aluno para o seminário, dele perceber a importância, né, do seminário. Eu lembro, assim, quando eu dava aula alguns anos atrás na graduação, seminário de novo, sabe? Tipo, eles preferiam ter aula expositiva, né, do que se colocar, do que pesquisar, do que discutir. E, na verdade, para mim, é o melhor tipo de aula que tem, né? Essa interação. Eu sempre digo, o professor, ele é um mediador, né? Ele está ali para mediar com metodologias, né, mediar o conhecimento, mas ele só acontece quando o estudante realmente participa ativamente do processo, né? Então, e o audiovisual também, desde que comecei com aulas, eu percebi a potência do audiovisual, né? Como a Marcela colocou, né, de um assunto que às vezes era difícil de trabalhar, ou extenso, mas com o audiovisual aquilo ficava muito mais rápido, né? Então, assim, eu super acredito, né, no audiovisual, e a gente vive esse momento hoje, né, com as tecnologias, então esse é o caminho, né? Então, a minha pesquisa, que eu sigo ainda até o ano que vem, que é com audiovisual, né? A pesquisa eu comecei na pandemia, que é o uso do audiovisual como ferramenta para a educação para a sustentabilidade na moda, né? Porque é isso, a moda também, a gente tem muito vídeo, muita publicidade na moda, a gente tem os fashion film, né? Então, eu disse, nossa, a gente precisa usar a mesma ferramenta para a sustentabilidade, né, para colocar, para mostrar. Então, até o documentário que eu compartilhei semana passada, justamente é isso, né? Eu consegui um recurso, porque tem isso, né? A gente tem projetos, a gente tem ideias, mas é preciso recurso, principalmente o audiovisual, né? Tem todo a parte de uma pessoa para fazer a captação, né? Fazer toda a parte depois de edição, a discussão da narrativa, o roteiro. Então, assim, eu também comecei a estudar sobre isso, porque eu via os documentários, mas ver, assistir, usar não é o mesmo que produzir, né? Então, quando eu comecei a pensar em produzir, eu comecei a estudar e gostei muito. Então, é uma área que eu pretendo continuar. Então, até por isso a gente está aqui, né? Karine e Roberta, a gente trabalha juntas, né? Elas estão comigo, né, nesse audiovisual, e a gente pretende continuar e levar isso para as escolas. Realmente é um projeto nosso que, antes mesmo da gente começar, eu acho que esse curso veio muito para nos unir ainda mais, para dar força para o que a gente está planejando aqui juntas, né? Porque a gente entendeu que a gente precisa trabalhar juntas, né? Quanto mais pessoas, né? E pensando juntas, vem mais ideias. Então, assim, e esse grupo com a Roberta e com a Karine e outras pessoas também aqui, que são ex-alunas e alunas também, é muito bom, porque você percebe que, sim, são mais pessoas envolvidas nesse processo de pensar a nossa cidade, né? Florianópolis tem o projeto de, né, Cidade Sustentável 2030, saiu no Globo Repórter e tal, mas quando eu disse assim, falta muito, é muito mais publicidade da prefeitura do que de fato, né? Então, trabalhar isso com os estudantes, realmente olhar para a nossa cidade, para as outras no entorno, né? Quais são os problemas que a gente tem, né? Como nós somos da área da moda, a gente vai muito pela área têxtil, que tem um problema gigante aqui na nossa cidade, na nossa região, porque, diferente de outros países, o resíduo têxtil ele não é reciclado.
A prefeitura não pega e não encaminha para reciclagem. Eu vim da Alemanha agora há 2 semanas, e tanto a Alemanha quanto a Holanda, eles recolhem, assim como recolhem vidro, lata, tem um container lá que é de roupa. E essa roupa vai para um centro de triagem, e isso já faz tempo que é organizado. Então, toda a roupa ela é triada, conforme a qualidade, ela tem o destino, né? Então, isso já faz parte, nós não temos isso no Brasil, né? Então, é um problema muito grande que a gente tem aqui, e por isso que a gente está trabalhando na moda, porque é uma lacuna que precisa mudar com políticas públicas, né, para que esse material, de fato, seja recolhido da forma correta, sejam feitas campanhas, né, de como encaminhar isso, mas não adianta a gente fazer campanhas, quer dizer, adianta sim, porque aí as pessoas podem ir nas instituições, doar, mas é necessário que a prefeitura também participe disso, o Estado, o país como um todo, tendo políticas para que as prefeituras tenham essa obrigatoriedade da recolha, né, de recolher esse material têxtil, que o volume é muito grande, muita coisa a gente não vê, porque vai direto, às vezes, para incineração ou para aterro, não passa, né, assim, os grandes volumes, mas é um problema seríssimo quando a gente começa a ver. E muitas vezes o aluno não tem essa noção. Então, começar a trabalhar na escola, desde os pequenininhos, né? Olhar para a roupa, trabalhar isso, e eles já vão crescer sendo menos consumistas, tendo mais responsabilidade, sabendo que quando compro uma roupa, um calçado, aquilo vai durar um tempo, e como é que eu vou encaminhar, como qualquer outra coisa que a gente consome, né? Então, eu vejo que a gente tem muito pela frente aqui para trabalhar, né? Mas já estamos rendendo frutos, porque a prefeitura já conversou com a gente, os professores da escola, para trabalhar com os professores das escolas, né? Para que eles ensinem, né? Como lidar com o texto, o que fazer. Então, acredito que próximo ano a gente vai conseguir fazer algum trabalho assim que já tenha digamos assim, um alcance maior, porque se a gente consegue trabalhar com os professores das escolas públicas, né, depois, isso eles vão trabalhar com as crianças, a gente não consegue chegar a todos nós, né, mas a gente precisa trabalhar com quem está lá, para poder difundir isso, né, e aí a gente produzindo bons materiais também, que vão apoiar esses professores na sala de aula, eu acho que a gente vai conseguir um bom avanço. Eu acho maravilhoso, porque não tem mesmo. A gente vê muita gente fazendo muita coisa, mas assim, aparecendo um trabalho com a produção do têxtil, né? O têxtil ele vem da planta, Sim. ou ele vem do plástico, né? E quem são esses trabalhadores? Sim. Quem são esses trabalhadores? Como eles são tratados? Né? Qual é a sustentabilidade daquela lavoura? Qual é a sustentabilidade daquela empresa que vai fazer a trama, né? Para essas coisas todas que fazem parte do vestuário, né? Que são, acho que isso aqui também Sim. Também é tudo, né? Tem tudo que envolve, desde chapéu, calçado, óculos, né? Chapéu, né? Roberta tá rindo, eu tô aprendendo com vocês, Roberta, porque é tudo muito. Para a gente é novo isso, é maravilhoso, né? Vocês trazerem isso. Então, eu acho que o trabalho de vocês, né? Esse trabalho de extensão que vocês devem fazer aí a partir do ano que vem, ainda mais em Florianópolis, que é tida como cidade lixo zero, né? E ela é cidade de lixo zero, mas ela não cuida dos têxteis, não cuida desse tipo de resíduo de moda, não sei, então não é cidade de lixo zero, né? E se não será que o pessoal das políticas públicas tem esse conhecimento, né? Será que os vereadores, toda essa galera aí que cuida será que tem esse conhecimento? Será que para eles, para muitos, lixo zero não seria o que já está sendo feito, né? Então, essa participação de vocês como comunidade,
né? É primordial para abrir esse campo de discussão, né? E aí, isso que a gente está falando aqui, para trabalhar com crianças, adolescentes e adultos, né, ativamente, é a mesma coisa que a gente sugere para ser feito no campo da política também, né, ativamente, quer dizer, primeiro ouve, né? Olha, o que para você é lixo, senhor vereador, né? Como vocês estão trabalhando com isso? Qual é a legislação que embasa isso? Como tem? E aí, então, vocês entram nas lacunas, né? É muito importante, quando a gente vai trabalhar com políticas públicas, que a gente inverta o papel, a gente não vai levar para os legisladores o conhecimento, como a gente imagina, né? Eu vou levar para o legislador porque eu sou comunidade, eu tenho que levar para o legislador. Não, o legislador é que vai trazer para mim o que tem naquele local, como política pública a respeito daquilo. E aí, então, eu vou dizer para ele, tá excelente, tal, mas podemos colocar isso. Essa é uma forma muito mais pedagógica da gente conseguir algum resultado com essas pessoas que fazem políticas públicas na atual conjuntura, né? Então, parabéns aí, Neide, e, de novo, falei a semana passada e falo de novo, conta comigo, tá? Que bom. Quero estar aí no projeto de vocês, no projeto das outras pessoas aqui do nosso grupo, quero estar junto de uma maneira ou de outra, vocês não me excluam não, que eu vou me sentir muito feliz, viu? O Deglan Marques está com a mãozinha levantada. Oi. Oi, seu som está bem baixinho. Boa noite. Sabe que Tudo eu vi bem? vocês... Tudo bem? Tudo bem, ó. Eu não sei se eu estou no, digamos assim, no estudo certo, mas eu, por curiosidade, chegou um comunicado de vocês, e aí eu acabei me inscrevendo. Eu sou maranhense, tenho muito que aprender com vocês que já estão assim em cidade lixo zero. Eu entrei mais por uma questão de pedir ajuda, porque assim, no meu estado, sou maranhense, da cidade chamada Presidente Dutra. E eu quero contribuir em alguns pontos, até com a senhora Neide. Porque, assim, eu vejo vocês, em alguns outros estados do nosso país, uma questão já mais evoluída. No meu estado e na minha cidade, só para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Meio Ambiente era junto com outra secretaria. Em 2023, ela foi desmembrada, eu tive a oportunidade de ser secretária adjunta de Meio Ambiente, porque, na verdade, eu sou apaixonada pela educação. E agora, em 2025, eu retornei para a minha pasta de origem, né, que é educação. E aí, o que eu penso é o seguinte, para nós que estamos iniciando, eu penso que toda essa transformação, ela inicia com a questão de planos. Então, acho que é muito importante, principalmente para cá, para a região do Nordeste, né, que nós estamos iniciando nessa vibe, como diz os jovens, a questão de planos a respeito da educação ambiental. Então, aqui na minha cidade, a gente está começando a construir o plano de educação ambiental para integrar agora o plano do municipal, que vence agora e vai reiniciar, né, a construção do plano de 10 anos. Tá, nós temos o nosso estadual, professora, o nosso do Maranhão. Deixa eu ver se eu estou com o meu bem aqui, que eu sempre ando com o meu também, capinha verde. E nós estamos sendo instigados pela Secretaria Estadual, pela SEDUC, a questão de construção desse plano. Por quê? Para o Norte e Nordeste, isso ainda é algo assim que precisa ser organizado. Então, eu vejo assim que vocês estão bem à frente. Fico feliz por isso, porque eu vou ter para quem pedir ajuda, porque a gente sabe assim que o primeiro local de conscientização e até mudança para transformar tudo isso é justamente na questão da escola, consciência, trabalho com professores. Nós fizemos agora há pouco tempo Conexão Ambiental, que foi um seminário,
onde a gente reuniu diferentes instituições educacionais e outras áreas para a gente pensar na questão desse plano e, por exemplo, enfatizar na questão das escolas sustentáveis, porque é uma necessidade. A gente precisa caminhar nesse sentido. Nós estamos aí à frente da COP30, e a gente vê que essa questão de mudança climática, de como melhorar a vida das pessoas partindo do princípio da educação ambiental, ela é urgente e necessária, né? A gente não, como eu digo para meus alunos, a gente não consegue viver sem esse verde, porque esse verde é vida, né? Então, assim, eu vou precisar da ajuda de vocês, no sentido, assim, de ideias. Eu pesquiso muito a respeito disso, inclusive, estou estudando, né, uma pós em sustentabilidade, e o meu projeto, professoras, é justamente na questão da construção desse Plano Municipal de Educação Ambiental, porque, por incrível que pareça, nós temos uma lei, há muitos anos atrás, que foi criada, na época que a gente chamava Ano de Séries, que foi criada, onde se tornou obrigatório o ensino de educação ambiental nas escolas, mas isso ficou só no papel. Então, os desafios são enormes. Eu peço a ajuda aí de vocês, puderem mandar materiais que possam ajudar para a gente poder fazer esse diferencial, porque eu acredito muito no potencial que a educação tem em mudar e ajudar, de fato, o planeta que precisa de ajuda. É isso. Obrigada. Ai, que gostoso te ouvir, porque nós estamos na mesma situação que você, viu? Aqui no Sudeste, lá no Sul, é a mesma coisa. Assim, as leis até existem, né? Aqui em Santo André, onde eu moro, São Paulo, tem política municipal. Em São Paulo, onde eu trabalhei a vida toda, tem política municipal, né? E em muitas outras cidades, em Florianópolis também. Florianópolis, aí que a Neide acabou de falar, tem lá na Grace, na Thaís, na Ana Paula, na Marcela, também deve ter. Mas essa preocupação sua é a nossa preocupação. Quer dizer, como eu saio do ponto que eu estou e vou para o próximo ponto dentro da escola, na educação. Hoje é a primeira aula que você vem? Ela travou. Sim, é a primeira aula. É porque eu tenho pets. Aí eles acham que eu estou conversando com eles. E quando eu deixo falar com vocês, eu tenho que desligar o microfone. Estão todos aqui, ó, no meu pé. Não, pode falar, as minhas estão aqui também. Ó, deixa eu te falar. O que acontece, nas aulas anteriores, nós já tivemos 6 aulas, essa é a 7ª. E porque eu descobri vocês esses dias no TikTok. Super bem-vinda. Se você quiser assistir as outras aulas, a partir da semana que vem vai ficar disponível lá na plataforma, depois a gente te ensina a entrar, só que você entra no grupo de WhatsApp para a gente conversar melhor, tá? Tá bom. Aí a gente vai conversando durante a semana. Você viu, né, que tem o grupo de WhatsApp aí? Sim, já vi que o compromisso é toda quarta. O compromisso é toda quarta. Mas você entrou no grupo de WhatsApp já? Não, eu já fui aqui para me cadastrar na plataforma. Não, aqui no chat dessa chamada tem um... Já vi aqui, já vi. Isso, já vi. A Marcela Zorati. Isso, por favor, você entra nesse grupo, a gente vai conversando durante a semana. E aí, você é que vai nos ajudar, tá bom? E aí nós vamos te ajudar. Por quê? Porque aqui é um grupo onde cada um vai trazer o que tem de experiência. E se você já foi secretária, eu nunca fui. Muita coisa você vai ensinar para a gente, para mim, né? Então, assim, nós somos um grupo. Qual que é a ideia? A ideia é, na 10ª aula, você apresentar um projeto para a gente de educação ambiental usando cinema. Tá? Então, essa que é a ideia. Você pode fazer sozinha, ou você pode fazer acompanhada de alguém aqui do grupo, ou acompanhada aí, de alguém que não faz o curso. Mas a ideia é essa, é você apresentar um projetinho
que na quarta-feira que vem eu vou dizer como que ele vai ser escrito. Mas você vai pensar assim, olha, é um projeto que ele tem que sair de um problema, desse problema eu vou caminhar para onde, eu vou usar quais recursos e eu vou publicar isso para a comunidade de qual jeito. Um projeto para atuar no território, os seus estudantes no território, tá? Pode ser um rio, pode ser uma praça, pode ser um problema de equidade, equidade com as pessoas, o que você achar que tem um problema aí. E aí, a partir daí, nós vamos ser um grupo dentro da plataforma Planeta na Escola, e nós vamos caminhar juntas direto. Caminhar juntas para a produção de muitas coisas juntas daqui para frente. Pela plataforma Planeta na Escola, que a partir da semana que vem vai ter 400 filmes para a gente usar de apoio. Eu já estou com um projeto, estou só organizando ele, porque eu vou mexer com 11 escolas do sexto ao nono ano, que no caso eu já trabalhei com essas escolas para fazer as conferências infanto-juvenis. E agora que passou férias, passou dia 7 de setembro, que é aquela coisa e tudo, eu já retornei meus trabalhos com as equipes do Convida. Né? Então, assim, eu acho que eu vou aprender mais com vocês, porque a experiência de secretária de Junta de Meio Ambiente numa cidade pequena, a gente não tem, assim, muitos feitos. Secretaria começando, mexi com muita papelada para organizar a secretaria, documentação, mas, assim, a secretaria ficou organizada, a secretaria tem conselho do CODEMA, a secretaria tem fundo municipal, então deixei as ferramentas para trabalhar. Alguns projetos eu trouxe comigo, por quê? Porque ficaria chato ter iniciado algumas coisas lá na Secretaria do Meio Ambiente, vim para a educação e não trazer junto, já que eu faço aquela questão, mas acho que eu vou aprender mais com vocês. E já estou ansiosa por essas coisas, porque eu já tenho minhas ideias aqui com relação ao que pode ser feito com relação ao Muito bem-vinda, e se quiser trazer mais gente, a gente está aceitando. Tá um beijo, um beijo. Roberta, você quer falar? Oi, gente, estou ouvindo ainda, né? Vocês mais, muita experiência. Eu não tenho essa bagagem do dia a dia da escola, eu acredito, mas esse projeto foi muito bacana, essa inserção, né? E ver as metodologias ativas e a forma como a gente conseguiu, digamos assim, né? Estamos tentando que eles sejam os protagonistas, né? Da produção que eles fizeram. Então, a gente trouxe... E o vídeo também serviu muito nessa experiência como apoio, né? A gente começou com um vídeo do Fashion Revolution, que traz bastante problemas ambientais, né? Relacionados à moda, e a gente buscou também, dentro do material pedagógico que foi criado, que eu vou passar ali no grupo do Artes, na dissertação, né? A gente formatou um guia, uma apostila, um material que eles pudessem imprimir. Então, a gente imprimiu esse guia para eles customizaram a capa, e ali a gente colocou já esse recurso de QR Code, né? De acesso a vídeos explicando aquilo que estava no conteúdo, né? Acho que esse é o caminho, né? Falando um pouco ainda do assunto lá no começo, sobre as metodologias e a importância do audiovisual, né? Nesses aprendizados, assim. Então, eu também, quero mais aprender do que... porque eu não tenho essa experiência como na pedagogia, né? Eu vim do designer e resolvi ser, né, o contrário. Talvez a gente começa como professora e talvez vai para o mercado ou não, mas eu fiz um caminho de voltar para a educação, né? E hoje abraçar a educação. Então, eu sei pouco sobre educação, mas eu acho que eu sei bastante sobre, e o que me trouxe, né, do poder de transformação dessas interações com a natureza, né? Seja uma prática de criação ou de qualquer coisa, o quanto isso impacta na consciência ambiental da gente, né? Então, foi por isso que eu trouxe essa temática para a escola, né? Que a gente está trabalhando a moda, né? E a consciência ambiental ali, por meio da moda, na escola. Só para, enfim, falar um pouquinho mais
me apresentar um pouco melhor. Ah, maravilhoso. E olha, aqui não existe quem sabe, quem não sabe, porque quando a gente fala em educação, especialmente em educação ambiental, a gente está falando de tudo para todos, todos para tudo. A gente está falando que todo mundo é indivíduo e todo mundo todo mundo é individual e todo mundo é genérico, sabe? A gente está falando de uma educação holística, né? Uma educação sustentável. Então, olha só que rico, né, Roberta? Você está aqui no grupo, vem de uma experiência que a gente chama aí da ciência dura, né? Vem de uma experiência que é ligada lá no chão, né? Da moda, e aí você vem para a gente para a educação. E a gente que está na educação a vida toda, vem aprender com você todo esse universo que você vai poder trazer para a gente, da experiência que você teve desse outro lugar, né? E aqui a gente tem gente de todos os estados do Brasil, a gente está com quase 400 e poucos inscritos, né? Aqui é gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é profissão, de tudo quanto é experiência, e falando de vida, né? Falando de planeta, falando de educação ambiental, falando que esse planeta está colapsando, mas a gente não vai deixar, né? A gente vai fazer até o último momento, né? Não vai deixar. Então, muito obrigada pela sua participação. É uma grande honra ter alguém, né, que não é diretamente ligado com a educação a vida toda, com a gente na educação, porque eu, particularmente, sou apaixonada, eu acho que tudo passa pela educação, então, muito bom você estar aqui com a gente, né? Mas também é muito bom a gente estar com você, tá? Então, vamos caminhando aí, e a Ildeglan, lá no grupo, ela está com muita dúvida, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Será que eu vou poder ajudar vocês? Vocês vão poder me ajudar? Gente, lá no grupo de WhatsApp a gente vai alinhavar coisas, e lá no grupo dentro da plataforma, lá na rede social, né, da plataforma Planeta na Escola, a gente vai postar coisas e vai ganhar o mundo. Então, ninguém tem que ficar preocupado com nada. Todo mundo aqui é muito sabido, tá bom? Quem vai falar agora? Arrasou, Roberta. Amei esse desenho. Obrigada. Bem, eu vou continuar mais 10 minutinhos a minha apresentação de slide, e aí eu chamo vocês novamente para a gente fazer as considerações finais, pode ser? Então, o último que nós vimos foi roda de conversa e seminários, lembrando que roda de conversa e seminário tem que partir do ser humano, não tem que partir do conteúdo do livro. Aprendizagem baseada em equipes. Essa é uma metodologia ativa em que os alunos estudam previamente o conteúdo e, em sala, resolvem desafios em equipes, aplicando os conhecimentos em problemas reais e desenvolvendo colaboração e tomada de decisão. Então, por exemplo, em uma aula sobre energias renováveis, os alunos estudam o tema em casa. Depois, em grupo resolve um caso-problema, escolher a melhor fonte para abastecer uma comunidade, justificando com dados técnicos, sociais e ambientais. Então, esse caso-problema, ele é dado pelo educador ambiental, nessa aprendizagem baseada em equipes, né? E só que pode ser um caso-problema criado pelo educador ambiental, né, e dado ali naquele momento das equipes, ou pode ser um caso-problema criado ao longo dos encontros, e aí nesse momento ele fala assim, ó, o problema está aqui, forma equipe aí, cada equipe vai dar uma solução para isso, né? Então,
de novo, uma coisa puxa a outra, né? Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando na consideração da história das pessoas, do conhecimento das pessoas, das utopias das pessoas e das necessidades, né? Por isso que é ativa, metodologia ativa. O estudante é ativo, a estudante é ativa o tempo todo. A aprendizagem experiencial é quando a metodologia ela serve para construir coisas novas, né? Construir conhecimentos a partir de uma experiência prática, por meio da vivência, da reflexão, da análise, da aplicação, promovendo a aprendizagem significativa e duradoura. Então, por exemplo, você faz uma saída de campo para uma área de mata. Os alunos observam as espécies nativas, eles registram dados, eles coletam folhas e depois eles criam um herbário. A atividade une prática, reflexão e conteúdo curricular sobre biodiversidade. Um outro exemplo de aprendizagem experiencial é a gente trocar papéis, né? Então, por exemplo, a gente propõe que os estudantes leiam um texto que fala de uma pessoa sendo estigmatizada, né? Porque vocês sabem que a gente tem a sustentabilidade no campo feminista, a gente tem a sustentabilidade no campo do gênero, a gente tem a sustentabilidade no campo da etnia, não é? E por quê? Porque sustentabilidade é sustentar da melhor forma, estar bem, é o bem-estar, é o bem-viver, né, das pessoas e de toda a vida na Terra. Então, vamos supor que a gente queira trabalhar a sustentabilidade nesse viés aí da equidade, né? Que todas as pessoas tenham os mesmos privilégios, as mesmas possibilidades, o mesmo olhar, né? Então, na aprendizagem experiencial, a gente pode dar um texto de uma vivência de uma pessoa que está sendo estigmatizada ou está sofrendo um bullying ou está sofrendo um problema histórico, né? Ali recorrente naquele local. A gente pode dar um exemplo ali. A pessoa lê e se coloca no lugar da outra, né? Então, ela vai vivenciar aquilo, ela vai refletir, né, à medida que ela estiver vivenciando, ela vai analisar aquilo, né, ela tá vivenciando aquele papel e ela tá analisando aquele papel, e aí essa pessoa, no final, ela vai mostrar para o grupo, né, o que ela sentiu, o que ela viu. É a mesma coisa se a pessoa for visitar uma praia com a equipe, né, com o educador ambiental. Então, o que essa pessoa sentiu, o que essa pessoa cheirou, o que essa pessoa pensou, o que essa pessoa viu, que essa pessoa ouviu, né? Então, essa é a aprendizagem experiencial, é pela experiência. Gente, eu não estou vendo a tela. Alguém levantou a mão? Não. Que eu ouvi um barulhinho. Vou para o próximo. Aprendizagem significativa. É uma metodologia em que os novos conhecimentos são integrados de forma relevante aos saberes prévios do estudante, promovendo compreensão profunda e aplicação prática dos conteúdos.
Então, em uma aula sobre saúde, o professor parte das vivências dos alunos com alimentação e hábitos diários. Relaciona os conteúdos científicos com suas rotinas, promovendo conexões reais e entendimento mais duradouro. Eu diria que essa teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria gigante, né? Tem textos e vários autores que falam sobre isso, textos enormes, livros, né? Eu diria que a aprendizagem significativa é uma escolha, né? Se nós escolhemos a educação ambiental e se nós escolhemos que essa educação ambiental vai ser crítica, nós escolhemos que vamos dar aos nossos estudantes momentos, né? Todos os momentos vão ser de aprendizagem significativa, né? Então, os saberes prévios dele vão ser considerados. Eu vou sempre estar monitorando para ver se está havendo uma compreensão profunda daquilo, né? Se aquele grupo, aquele indivíduo são capazes de aplicar praticamente esses conteúdos, né? Então, isso vai permear todas as outras estratégias, né? Aí é uma metodologia mesmo, né? Que vai permear todas as outras estratégias aqui apresentadas. Portfólio reflexivo, vou dizer para vocês que é a minha grande paixão, né? A gente já ouviu falar em portfólio, né, do pessoal da arquitetura, já ouviu falar em portfólio dos artistas, né? Mas o portfólio reflexivo, utilizado como instrumento pedagógico, nem sempre é tão valorizado, né? Na educação infantil, eu vi bastante portfólio. Vi bastante coisa esquisita também na educação infantil, que era chamada de portfólio, né? Mas o que seria isso, então, né? É um instrumento pedagógico que reúne as produções dos estudantes, acompanhadas de reflexões sobre seu processo de aprendizagem, permitindo autoavaliação, autoria e desenvolvimento contínuo. Ao longo do semestre, os estudantes registram em portfólios textos, fotos de atividades, desenhos e comentários sobre o que aprenderam e em projetos ambientais. No final, apresentam à turma suas reflexões sobre conquistas e desafios. Aqui, tomar muito cuidado, né, quando a gente propõe o portfólio reflexivo, que pode ser um caderno, pode ser uma pasta, pode ser virtual, né, online ou não, pode ser em rede social, mas o que é mais importante não é a forma como essas produções deles vão ser colecionadas. O grande lance do portfólio reflexivo é que junto com cada produção, venha a sua reflexão, sabe? Então, hoje eu produzi um mapa mental. O mapa mental está aqui. Produzi com fulano, ciclano, beltrano. Quando eu comecei a fazer o mapa mental, eu imaginava assim, assim, assim. Conforme eu fui conversando com os meus amigos, eu aprendi isso. É isso que é o legal, que é o mote do portfólio como instrumento pedagógico. É o estudante se autoavaliar a cada atividade. Ou, lógico, você pode dizer, olha, o portfólio precisa ser feito, entregue a cada 2 semanas, a cada mês, e aí ele vai colecionando atividades e vai fazendo a sua redação, né? Precisa ser redação? Não, pode ser em forma de áudio, pode ser em forma de vídeo, pode ser em forma de texto, pode ser em forma de poesia, pode ser em forma de desenho, mas alguma coisa que represente que ele se autoavaliou a partir daquela atividade ali posta e também de todo trazendo, né, todo o percurso que levou àquela atividade. Porque uma atividade, ela só é importante dentro de um processo pedagógico quando ela é fruto de um
processo de aprendizagem. Porque se é só uma atividade, pela atividade, é melhor não dar para o estudante, coitado, né? Ele vai ficar fazendo ali para ficar se cansando de fazer uma coisa que não vai fazer a menor diferença na vida dele. Então, não dá atividade. A gente só pede um produto final, que é um produto final, é um produto que vai ser o resultado de produto final. Então, esse produto final é arquivado e todo o processo é relatado de alguma forma por esse estudante, né? Então, exemplo, ao longo do semestre, os alunos registram os portfólios, os textos, fotos de atividades, desenhos, comentários sobre o que sobre o que aprenderam, né? E aí, no final, eles apresentam. Esse negócio, no final, apresentam a turma, é facultativo, né? Não necessariamente ele tem que apresentar suas reflexões sobre as suas conquistas e os seus desafios. Mas esse estudante, essa estudante tem que ter consciência, né, de que passou por um processo educativo, um processo de educação ambiental, viu filme, produziu material, pensou sobre isso e tal, e aí lá no final construiu um novo conhecimento, e esse conhecimento pode ser ou não aplicado imediatamente, mas é um conhecimento relevante, né, socialmente relevante. Contratos de aprendizagem. Contrato de aprendizagem é um acordo formal entre educador e estudante que define objetivos, prazos, estratégias e critérios de avaliação, promovendo autonomia, responsabilidade e compromisso com o próprio aprendizado. No início do projeto sobre consumo consciente, por exemplo, cada estudante firma um contrato definindo metas de pesquisa, entregas e forma de avaliação. Ao final, reflete se cumpriram o combinado e o que aprenderam durante o processo. Os contratos de aprendizagem, em geral, são utilizados naquelas escolas, naquelas entidades, né, onde o estudante faz o seu próprio planejamento, né, semanal. Então, o estudante sabe que precisa estudar lá com você, né? Você é o educador ambiental, então o estudante ficou sabendo lá, por meio do seu projeto de trabalho com ele, por meio do projeto da escola, né? Que ele precisa se dedicar às plantas tradicionais, né? Dos povos originários. Para que, a partir desse estudo com as plantas dos povos originários, essas pessoas que são os nossos estudantes, essas pessoas possam fazer uma comparação entre a alimentação dos povos originários, o que a colonização e o que outros fatores, né, foram fazendo nessas comunidades dos povos originários e como esses povos originários estão hoje no ambiente. Então, por exemplo, a sua meta, né, o seu objetivo com a educação ambiental para esse público é isso aí, falar dos povos originários e o ambiente. E aí, o estudante vai falar assim, tá bom, então, para estudar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar um filme, aí depois depois desse filme, eu vou fazer um resumo desse filme, aí eu vou procurar todas as categorias que tem a ver, né, com os povos originários, com alimentação, com cultura e tal, e depois eu vou apresentar para vocês, e vocês vão me dizer aí se tá bom, se vocês entenderam, se eu preciso fazer mais alguma coisa. Então, o estudante é que faz o seu contrato de aprendizagem. E aqui, a gente não está falando em mestrado, doutorado,
pós-doutoramento, ou ou TCC, qualquer projeto que seja institucional, né? A gente está falando de um contrato de aprendizagem com o estudante de terceiro ano do ensino fundamental. Para que a gente chegue nesse trabalho, né, com os estudantes, é necessário que toda a instituição ou todo aquele grupo, né, que trabalha ali, saiba muito bem que aquele trabalho vai ser realizado, aquele trabalho durante aquele determinado tempo vai ser realizado por meio de contratos de aprendizagem. Tem que ser muito, muito bem delimitado. Então, a gente tem escolas em São Paulo, acho que são 2 escolas, se eu não me engano, que trabalham, né, mais ou menos com a metodologia da escola da Ponte, onde os estudantes fazem os seus contratos de aprendizagem. Mas aqui na educação ambiental, nós podemos fazer um início desse trabalho com alguns pequenos projetos para que os estudantes se acostumem com isso. Ele é que vai dizer todos os passos do trabalho dele. Não interessa aqui a idade desse estudante. Interessa aqui que ele saiba muito bem o que está acontecendo ali naquele grupo, naquele momento. E que queira, né? No caso de uma escola da Ponte, né, que é com a metodologia da escola da Ponte, a família ou o próprio aluno vai lá e se matricula. No caso de um trabalho de educação ambiental com contrato de aprendizagem, não é uma escola inteira, né? Não é uma instituição inteira, em geral. Então, é necessário que o estudante tenha aderência, né, a esse processo, essa metodologia, essa forma, né, de trabalho. Olha, tem bastante coisa ainda, e acho que não tem necessidade da gente correr, acho que a gente pode dar uma paradinha agora, né? Já são 8h30, ouvir vocês, ver se tem alguma coisinha que a gente pode ainda falar, convidar vocês para o próximo encontro, né? Que vai dar continuidade nessas metodologias e também tirar as dúvidas, né? De quem já estudou um pouquinho o que deve ser feito, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui na finalização? Então, quero dizer que o filme produzido pela Roberta, pela Karine, pela Neide, está aí, se alguém ainda não copiou o link, está aí, então, nas mensagens, está no chat, tá? O link do YouTube da Biomoda. Quero dizer que também está aí o link para quem ainda não fazia parte do grupo de WhatsApp. Lá em cima, no WhatsApp, eu vou colocar algumas orientações para vocês, porque como está entrando gente, eu vou colocar lá na descrição do grupo algumas orientações, vou colocar os PowerPoints que vocês me solicitaram, tá bom? Desejo uma excelente semana para vocês, vou ficar com saudade, não deixem de escrever, nem manda coraçãozinho, assim, quando eu mandar alguma coisa, assim, não me deixa sozinha. Tá bom, prometemos. Obrigada. Obrigada, gente, boa noite, até a próxima semana. Grace não falou hoje, hein, Grace? Que saudade de você. Ai, hoje não, é que eu acabei entrando depois, que eu estava eu não consegui hoje entrar mais cedo, mas eu acompanhei a fala das meninas, da Marcela, eu depois quero assistir esse filme das meninas aí do Projeto de Moda, achei super interessante,
depois consegui trabalhar até esse filme com os meus alunos também, que uma vez eu trabalhei uma questão dessas a respeito do descarte de roupas que são feitos lá no deserto do Atacama, né? Se eu não estou enganada, por conta que tem essas grandes marcas, elas não querem popularizar a moda deles, então eles preferem jogar fora do que deixar que outras pessoas usem, vendendo num preço menor, para não chegar às classes que eles consideram que são pobres. Tanto que esses dias, né, já que eu comecei a falar, eu estava até vendo que hoje o que é moda para essas pessoas é o que é o tempo, porque começaram a imitar muitas marcas da Gucci, né, essas marcas super famosas aí, das malas, das bolsas. Então, agora, o que é ser rico, né, para eles é ter tempo, é você andar com roupas de academia, que mostra que se você está às 11 horas da manhã com uma roupa de academia, isso mostra que você tem dinheiro e você não precisa trabalhar, sabe? Então, agora, isso é uma nova forma de mostrar o poder. Aí, é tanto que essas marcas, agora, elas não fazem mais aquelas malas com a imagem, né, a logo delas na mala toda, é só uma logo pequenininha, que foi justamente porque as pessoas começaram a fazer as imitações com os produtos chineses. Tem muita história. Encerrou com chave de ouro. Sim. Então, tá bom. Complexo, né? Até a próxima. Vamos nos falando, tá bom? E vamos dar força para nossa amiga Uide, tá bom? Sim. Vocês adivinharam que me chamam de Uide? A língua Uideglan, então o Uide tá melhor. Mas aí o pessoal só me... assim, é um nome tão bonito, tão cheio de glamour. Eu já paguei cada uma por causa desse nome. O meu nome, ele é comum de 2 gêneros. Então, existe a Uideglan e o Uideglan. E eu trabalho num setor que tem 2 pessoas com praticamente o mesmo nome. Aí, para não ter confusão, o restante da equipe me chama de Uide, para não fazer confusão com o Aldeglan. Pode uma coisa dessa? Coisa de maranhense, vocês são maravilhosos. Vocês têm a melhor nota do país em educação, hein? Estamos tentando. Minha região está se organizando, porque a gente teve umas baixas aí, ainda remanescente da questão pandêmica, que a gente não consegue resolver isso em 2 anos, 3 anos, né? Mas a gente está tentando. Mas a recomposição de aprendizagem, muita coisa precisa ser feita. O Maranhão, ele é lindo, rico em diversidade, rico em cores, em cultura, em sabores. Gente, vocês são muito fofos. Mas a gente ainda precisa avançar muito, meninas. Muito, 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 muito. Vou te ver. Consegui entrar no grupo e vou já assistir essa história de biomoda, porque eu adoro essas coisas. Inclusive, eu penso, já que vai ter cinema, eu já estava aqui, ó, matutando. Quem sabe um desfile de moda a partir de sementes? Uau! Eu desenho, viu, Roberta? Eu desenho croquis. E mais uma para o projeto. Linda! Nossa, estou achando que vai ser um projeto nacional, hein, gente? Olha aqui o look. Ó. Perfeito! Olha só, que legal! Parabéns, parabéns! Muito bom, tá ficando muito bom esse grupo. Ai, deixa eu mostrar uma coisinha rapidinho no meu estado para vocês. Ó,